Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Estamos aqui na grande São Paulo. Que frio que está aqui. Tinha prometido ontem para vocês que a gente ia fazer o nosso vídeo pela manhã lá no Morumbi, mas não deu não, pessoal. A situação aqui, para quem é carioca, tá muito frio e hoje é dia de decisão aí pro Vascão da Gama. A gente vai enfrentar o São Paulo. Hoje o São Paulo é um dos times que jogam mais bonito aí no Brasil, sob o comando aí do Dorival Júnior. E a gente vai falar também sobre essa situação aí de reforços. Bora começar falando aqui do jogão de hoje, que vai acontecer aí às 18h30 aqui no Morumbi. E o seguinte, esse jogo é tratado internamente no Vasco da Gama como divisor de águas. Se o Vasco da Gama não vencer, galera, vai ser crise. Barbieri está muito cobrado, parece que não houve arrependimento nenhum do treinador Barbieri, até porque ele vai repetir a escalação a qual foi feita, a qual foi promulgada no jogo contra o Santos. Tenso esse meio-campo do Vasco da Gama, com o Jair jogando ali de primeiro volante, Barros ali de segundo volante, e o Galarza com aquela obrigação ali de efetivamente criar, certo? Fico muito preocupado com a criação do Vasco aí, com o Galarza no meio campo aqui no Morumbi. É jogo de cachorro grande, não é jogo para criança. E o seguinte, né? Ele optou também pelo Figueiredo, lá do lado esquerdo. Ele não colocou aí o Alex Teixeira. Então o Vasco vai no mesmo esquema, naquele 4-3-3. E diante dessa situação, gente, se o resultado não vier, vai ficar muito ruim aí para o treinador Barbieri. Isso mesmo. Espero aí que o Vasco, pelo menos diante dessas circunstâncias, leva um pontinho aí para o Rio de Janeiro. Já seria muito bom aí. Mas o seguinte, cara, o Vasco aí com esses moles que deu contra o Bahia e contra o Santos dentro de casa, pode entrar hoje aí na zona do rebaixamento. E diante dessas circunstâncias, a gente sabe que o Vasco da Gama precisa aí efetivamente contratar. O Vasco precisa aí de algumas contratações. Segundo aí alguns jornalistas aí, tornou público que é o seguinte: o Vasco teria aí já 2 nomes sacramentados aí para a janela de julho, isso mesmo, que seria aí um volante e um atacante. E muitos nomes foram surgindo aí na medida que eles não falam, né, quem é, mas dizem aí que está fechado. Ontem surgiu aí o nome aí do Bruno Henrique, belo jogador, jogador que jogou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, né? O próprio Campuzano lá, que joga no Boca Júnior, também surgiu aí como possível destino para o Vasco da Gama. É uma posição que é muito carente, que o Vasco tem que contratar de qualquer forma e de qualquer jeito. Agora, o que parou aí a torcida do Vasco foi que o Souza, né? Souza, volante, nosso cria, que toda janela é especulado para vir aqui para o Vasco da Gama. Pois é, o Souza aí que escreveu aí lá nas redes sociais do Rames Rodrigues, pedindo para o Rames Rodrigues vir jogar aqui no Vasco da Gama. Isso mesmo, né? Notícia que a gente tomou conhecimento ontem aí, o Souza, né? Apadrinhando aí o Rames Rodrigues para vir jogar aqui no Vasco da Gama. Sobre essa situação aí do Rames Rodrigues, eu só acredito aí vendo. Mas, né, o Souza está tentando dar uma ajuda aí. O grande problema aí, eu sei que o Vasco é grande, muito grande, mas é que a 777 Parques
está sem dinheiro no momento. Inclusive, ontem apareceu aí mais uma dívida aí com o Léo Jardim, aí, com o Lille, lá da França, que o Vasco não pagou aí o parcelamento dele. Mas prosseguindo com essa situação de reforços aí, o Vasco também teria interesse no Lanzini, isso mesmo, meus amigos, no Lanzini, jogador que joga lá no West Ham, né? E lá para o ataque, né? Para jogar do lado de campo lá, muito se falando ali do nome do nosso Marcinho. Isso mesmo, né? O Marcinho ali que é um bom jogador, sim, que a gente efetivamente conhece já, que está lá no Japão. Enfim, vamos ver como que vai ficar toda essa tomada aí, toda essa justificativa aí para reforços no Vasco da Gama. Agora, precisa contratar. Se não contratar, ó, vai passar sufoco, né? E a galera tá perguntando, cadê o seu Fabiano? O Fabiano aqui, ó, ontem tomou tanta cerveja nesse fio que ainda tá dormindo. Mas o seguinte, a gente daqui a pouco vai lá para a porta lá do estádio, lá para a gente fazer o vídeo para vocês de pré-jogo, certo? A gente vai fazer uma live lá. Tem muita gente chegando aí do Rio de Janeiro aqui para São Paulo hoje, né? Já na pista aí. E a tendência é que a gente tenha 5 mil vascaínos hoje empurrando o Vasco lá no Morumbi, certo? Então, estamos junto aí, ó. Estamos aqui, ó. Que cidade bonita é a cidade de São Paulo, hein, cara? Porra, muito bonito mesmo. Aquele abraço aí, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.